Tão bonita a Lagoa Mundaú. Eu vi os meninos pobres que iam tirar sururu. Um bando deles. Uns tinham 12 ou 13 anos, mas pareciam ter 8. Amarelos. Perto da Satuba tem um maçapê ótimo. Eles amassam, fazem balas. Cozidas são mais gostosas que sururu. E quem não sabe comer barro, não sabe tirar sururu com gosto. Comer terra, quando a bala vermelhinha, cor de telha, toca na língua, a boca se enche d'água para a bala se embeber. Os meninos amarelos têm água por demais na boca. Gosto de terra não é gosto de comida, de sal, de açúcar, de carne. É gosto diferente, de terra. É um gosto doente como o gosto de maleita. Também, quem não tem maleita, não sabe tirar sururu com gosto. O frio da maleita não se importa com sol, nem com chuva, nem com frio que está por fora da gente, no ar. É um frio que vem de dentro. Dá-se a mão e a mão está com 40. Mas o frio é bom, porque é diferente dos outros frios. Os meninos vão tirar sururu. Lá eles têm os olhos sumidos. Mãe Maleita dorme com eles no giral do Paucundu. Mãe Maleita dá-lhes sonhos de febre. Os meninos sonham coisas doidas. Que uma inglesinha que passou uma vez numa lancha automóvel veio urinar no maçapê. Eles sentem um gosto da inglesinha, sonhando com o gosto do maçapê mijado. Ah, tem outros sonhos, todos gostosos. Os meninos tiram sururu com gosto. Ao meio-dia, o sol tine. A água está morna e suja. Ali pertinho já é a lama do sururu. Que gosto pisar na lama. É diferente de pisar na grama, na neve. É diferente. Os pés dos meninos têm sensibilidades inéditas. A lama embarca o pé, entra entre os dedos, mais grossa do que baba de boi. Gruda-se na pele e dá uma coceira boa nas frieiras. Os meninos entram mais, a lama sobe e é uma carícia peganhenta pelo corpo. As mãos descem na lama, as canoas afundam de sururu. O sol está tinindo, mas ninguém sente calor. Tudo é bom. A miséria é boa. A lama é amorosa. Parece que a vida é uma feitiçaria de sonho de maleita. E com esse poema, Felicidade, que fala sobre a nossa Lagoa Mundaú, dos meninos da Lagoa Mundaú, nós abrimos o programa de hoje com esse poema do Jorge de Lima e trazendo para o programa o nosso querido amigo, estudioso da obra de Otávio Brandão, Geraldo Magela. Seja bem-vindo ao programa, mais uma vez, sempre é uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço a sua gentileza de voltar sempre ao seu programa e agora para tratar de uma figura tão encantadora como foi o Otávio Brandão e que casa tão bem a poesia do Jorge de Lima sobre a Lagoa com a vida e a obra do Otávio Brandão, principalmente o Canais e Lagoas, que foi uma obra que ele passou alguns anos pesquisando na segunda década do século XX, pesquisando os mistérios da Lagoa Mundaú e das Lagoas Mundaú e Manguaba, né? E lá encontrou os mistérios que ele procurava, né? Encontrou minerais, encontrou peixes, encontrou a população paupérrima, comendo barro na beira da lagoa, vivendo nos canais dos sururus, dos aratus e dos peixes em abundância na beira da lagoa. E Otávio produziu uma obra fantástica que, muito tempo depois, é que vem sendo reconhecida. E mais tempo ainda após a sua morte, que o Otávio morreu em 1980, é que vem tomando uma dimensão grande para esse momento, mas que nunca é tarde, porque a obra do Otávio, desde que ela foi publicada, sobretudo o Canais e Lagoas, era uma obra já muito importante, já dizia muito da realidade das lagoas daquela época, que só piorou, né, entre 1919 e 2017, quase 100 anos depois, a situação das lagoas
é infinitamente pior do que naquela época, tanto do ponto de vista da degradação, quanto do ponto de vista da miséria no entorno das lagoas, da pouca utilização da lagoa como um instrumento de desenvolvimento da região, das cidades ribeirinhas, né? Da Lagunar, do complexo Lagunar, tanto Satuba, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Marechal, Pilar, e do lado de cá, Maceió. Então essas lagoas estão sendo muito maltratadas, né? Enquanto o Otávio pensou numa lagoa, escreveu sobre uma lagoa que poderia salvar a população do seu entorno, essa lagoa ainda continua sustentando boa parte dos pobres que moram no entorno da lagoa, mas está muito distante da lagoa ser um motivo de redenção econômica, turística, cultural para as populações tanto de Maceió quanto das cidades ribeirinhas. Uhum. E agora, Lagoas, este ano está numa celebração dos 200 anos, né? Então, cada mês vai fazendo homenagem a personalidades alagoanas, personagens que aqui viveram e que projetaram-se em diversas áreas e tal. Já tivemos o Graciliano, no mês de março, Jorge de Lima, agora em abril. Em maio vem o Teotônio Vilela, o centenário do Teotônio. José Zumba, pintor, artista plástico de Santa Luzia do Norte, também será homenageado. E assim sucessivamente. Tal. E o mês de setembro, acredito que setembro, né? Que está reservado para o Otávio Brandão. Muita coisa tem para se discutir sobre o Otávio, o pensamento do Otávio Brandão, né? Muito. O Otávio Brandão foi uma figura que produziu bastante e em várias áreas, né? O Otávio, nessa época que ele morava aqui em Alagoas, ele era um jovem de pouco mais de 19 anos, 20 anos talvez, e ele escreveu essa grande obra, o Canais de Lagoas, que era uma grande obra naquela época e continua sendo uma grande obra hoje e será sempre uma grande obra, um grande estudo sobre as nossas lagoas e o ambiente das lagoas. Mas ele escreveu um outro trabalho que é muito pouco conhecido, que foram 2 conferências que ele fez sobre mineralogia, mostrando os minérios que tinha em Alagoas e basicamente na região das lagoas, né? Ali no Rio do Remédio, na Volta d'Água, e depois Jequiá da Praia, toda essa região, Riacho Doce, Ponta Verde, Japaratinga, toda essa região que o Otávio estudou, ele indicou a possibilidade de encontrar minerais. E anos depois, essa indicação, esses estudos foram comprovados, né? Tanto pela Petrobras quanto pelos alemães que estudaram aqui e que vieram pesquisar aqui e pelos os americanos, né? E durante anos, décadas, os americanos tentaram dizer que aqui nessa região não tinha petróleo, por exemplo. O Otávio já tinha afirmado lá nos anos 17 a 19, um outro estudioso, um alemão, um geólogo chamado Jean Barr. O Barr foi assassinado, inclusive, dentro da lagoa, e vinha nessa luta e seguindo uma certa trilha das pesquisas do Otávio, né? Depois o próprio Edson Carvalho, que é um engenheiro e geólogo alagoano, formado em engenharia nos Estados Unidos e em geologia na Alemanha. O Edson Carvalho não só acreditou que havia petróleo, como estudou e como montou uma empresa para extrair petróleo aqui em Alagoas, em Riacho Doce, e se associou ao escritor Monteiro Lobato. Olha, que interessante. E montaram uma empresa para a exploração de petróleo. Os americanos fizeram de tudo para torpedear essa ideia, para desqualificar a ideia e para falir a empresa. E conseguiram. Justiça seja feita, tanto o Edson Carvalho quanto o Monteiro Lobato receberam um apoio muito grande do então governador Osman Loureiro.
Osman Loureiro garantiu os contratos e fornecendo equipamentos que anteriormente tinha sido acordado, que o governo federal, num certo momento, recuou na manter o contrato com a empresa, e o Osman foi à frente, mas acabou que essa disputa, que não era uma disputa alagoana, mas era uma disputa internacional pelo petróleo. Então, as grandes empresas de petróleo norte-americanas não queriam imaginar do Brasil pensar em ter petróleo e mais do que não ter o petróleo, a possibilidade do Brasil explorar o seu petróleo, que só vem acontecer nos anos 50, nos anos 1954, quando é criada a Petrobras, depois de uma luta de décadas e décadas, e de prisões, e de mortes, de manifestações, e de todo tipo de mobilização da sociedade brasileira com a campanha O Petróleo é Nosso, para barrar o lobby norte-americano aqui no Brasil. O Otávio foi uma figura que participou dessa luta, sobretudo quando ele volta ao Brasil em 1945, porque de 31 a 45, como ele foi em 31 deportado do Brasil, ele e toda a família, então eles foram para a Alemanha, e da Alemanha Otávio foi morar com a família na União Soviética e ficou durante todo esse período, de 31 a 1945. Quando acaba a guerra, que ele retorna ao Brasil e fixa a residência no Rio de Janeiro. Ele que já tinha sido vereador de 28 a 30 na cidade do Rio de Janeiro, se elege novamente em 1946 vereador na cidade do Rio de Janeiro. Mas com sempre a ideia do desenvolvimento do Brasil, da luta pelo petróleo e dos minerais. Uma coisa nacionalista, né? Extremamente nacionalista, e que o nacionalismo naquela época não causava nenhuma vergonha a um brasileiro dizer que era nacionalista, de defender a sua pátria e de defender a riqueza e a indústria nacional. O que hoje é quase que um sacrilégio, você dizer, o sujeito é um nacionalista, não, isso é um cara atrasado, porque você tem que ser, no sentido amplo da palavra, nós temos que, tudo hoje está internacionalizado, está tudo globalizado, então nós vamos também entrar na onda global e entregar o que nós temos para o capital internacional. Então essa vida de luta do Otávio Brandão, como ambientalista, como político, como organizador, como jornalista, como organizador de jornais operário, que ele tanto organizou aqui em Maceió quanto em Viçosa. Então, isso quando ele morava aqui. O Otávio saiu daqui de Alagoas em 1919, foi expulso também de Alagoas. Para não morrer, ele teve que sair de Alagoas. Então, essa figura que é uma figura que Alagoas desconhece. Alagoas deu as costas o tempo inteiro para o Otávio Brandão. E nada mais justo que no bicentenário de Alagoas, figuras desconhecidas como o Otávio, como o Edson Carvalho, eles sejam reabilitados para a sociedade alagoana ter conhecimento da sua obra, da sua vida, da sua dedicação em defesa da riqueza de Alagoas e da riqueza nacional, da indústria alagoana e da indústria nacional, do sentido de pátria, do sentido de nação que eles tinham, tanto o Edson Carvalho quanto o Otávio Brandão. Uma vida muito intensa e muito fértil, né? Intelectualmente, politicamente, né? Um homem muito atuante, né? Agora, eu gostaria de saber, e acredito que os nossos telespectadores também, a convivência do Otávio Brandão aqui, na época que aqui ele se encontrava, a intelectualidade, os estudiosos, enfim, os amigos, as pessoas que conviviam com ele. Mas aí a gente vai dar um intervalo e já a gente retorna com o programa Café com Poesia. Já já. Retornando então do intervalo, o programa Café com Poesia, continuando essa conversa e que é muito instrutiva, né?
para todos nós sobre a trajetória desse magnífico homem que foi Otávio Brandão. E a gente conversando antes de chamar o intervalo e querendo saber a convivência do Otávio Brandão aqui, as pessoas, o ciclo de relação que ele tinha, tanto politicamente como cientificamente, porque ele foi um cientista, né? Então, e um homem também que escreveu, que fundou, que criou jornais, né? Quer dizer, que coisa interessante. Ele era natural de Viçosa, da Viçosa. De Viçosa. O Otávio é de uma família tradicional, do Theo Brandão, Teotônio Vilela. O Brandão da Viçosa é o mesmo Brandão do Otávio Brandão. Ele nasceu lá no município de Viçosa, no Engenho Barro Branco. O Otávio aqui em Maceió, ele tinha uma farmácia na rua Santa Maria, ali por trás do Teatro Deodoro, né? A Dias Cabral, a outra rua é a Santa Maria, que é a rua Guedes Gondim hoje. E o Otávio, além da farmácia, ele era um militante político do anarquismo. O Otávio era um militante anarquista na primeira década, entre a primeira e a segunda década do século XX. E a relação de amizade do Otávio, além da intelectualidade daquela época, o Otávio era um autodidata, ele tinha estudado, não concluiu o curso no Recife, mas a relação dele era com o movimento operário mesmo. A maior parte da relação dele era com o movimento operário, era com o Júlio Santana, que era um alfaiate e dirigente de entidade sindical daquela época, era com o Rosalvo Guedes, que era um outro líder anarquista também. Vem para Alagoas, nesse período, uma figura expressiva do movimento anarquista nacional, que é o Antônio Bernardo Canella, que é natural de Niterói, e o Canelas eles fundam aqui a Semana Social, que é um jornal que tem uma participação intensa na organização dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores de orientação anarquista. Então, depois eles sofrem perseguição aqui em Maceió, vão para Viçosa, de Viçosa, claro, também sofreram perseguição em Viçosa. O Canelas pega o trem, vai para Recife, funda jornal também no Recife, depois acaba indo retornando ao Rio de Janeiro. Em 1922, o Otávio se encontra com o Canelas no Rio de Janeiro, já numa outra situação, e lá funda o Partido Comunista Brasileiro, em 1922. O Otávio Brandão é um dos fundadores do Partido Comunista, apesar de não constar naquela relação dos 9 membros que aparecem na foto, porque o Otávio tinha um papel ainda de convencer líderes anarquistas a entrarem no Partido Comunista, ou seja, de se tornarem o marxista daquela época, e o Otávio só entra oficialmente no Partido Comunista e publicamente em setembro, outubro de 1922. Então é uma figura que tem uma atividade política, teve aqui uma atividade política e intelectual intensa, e lá no Rio de Janeiro, tanto com farmácia, ele continuou trabalhando com farmácia no Rio de Janeiro, continuou na militância anarquista e continuou na militância como jornalista do movimento operário. Uhum. Então, agora é interessante, quer dizer, e a formação dele? A formação acadêmica, a formação... Ele fez farmácia, né? Naquela época ele estudou no Recife, mas não concluiu o curso de farmácia, né? Então, na prática, ele era autodidata, né? Autodidata, né? E conseguiu, o Otávio Brandão, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, que é o texto do Karl Marx e do Frederico Engels, quem traduziu para o português, quem primeiro traduziu para o português foi o Otávio Brandão. E depois ele funda um jornal chamado A Classe Operária, que era o jornal do Partido Comunista. E a partir de 31, quando ele é expulso do Brasil, ele passa a ser um colaborador intenso da imprensa comunista internacional. Ele passa a viver em Moscou, e na sede do Cominter, que era a Internacional Comunista, e lá ele mantém contato com os principais líderes dos partidos comunistas do mundo naquela época. E o Otávio tem
um trabalho intenso na Europa naquela época, não só em Moscou, mas na Europa, como correspondente internacional da revista do Comitê da Internacional Comunista. E nesse período, o Otávio escreveu um livro chamado Caminho, que é um livro essencialmente alagoano, entre Viçosa e Maceió. E ele ficou durante anos com os originais, passou todo o período da guerra com esses originais e só veio publicar esse livro em 1950 no Rio de Janeiro. Uhum. E eu fui eu republiquei esse livro há uns 8 anos atrás, aqui pela editora da Universidade Federal de Alagoas. Fiz o prefácio e dei uma reorganizada no livro, com uma série de fotografias, um anexo de fotografias e outras informações no livro, preservando integralmente o texto original do Otávio, corrigindo a grafia da época, e republicamos o Caminho. Ele teve convivência, teve uma relação com o Graciliano? Eu acredito que sim, né? Porque nesse período o Otávio, não sei que tipo de relação eles tiveram, mas o Otávio em 45, já depois da guerra, depois de maio, que ele chega depois de maio, a Segunda Guerra acabou em 8 de maio de 1945, o Otávio chegou aqui depois da guerra. E o Graciliano morava no Rio de Janeiro. E é bem provável que ele tenha se encontrado, tenha algum tipo de relação. Não sei te dizer se tiveram alguma relação mais próxima, né? Uhum. Creio que não, porque eu não vi nenhuma menção em nada do Otávio, nem do Otávio, nem do Graciliano, eles cartas ou referência em livro de memória, coisa que pudesse dar um indicativo, né? A convivência nem partidária, né? Bom, os dois eram do Partido Comunista, eu não sei que tipo de convivência eles tiveram, se encontros, encontros, possivelmente algum tipo de encontro em grupos de intelectuais, mas não sei te dizer se alguma coisa muito próxima, né? Qual foi o ano que o Otávio escreveu Canais de Lagoas? 1919. 1919. A produção dele alagoana, aqui foi o Canais de Lagoas. Esses encontros ele já estava fora, né? O Canais de Lagoas, essas conferências, né, que ele pronunciou no Instituto Histórico sobre mineralogia, e depois a obra do Otávio produzida fora de Alagoas, por exemplo, quando ele escreve o Agrarismo e Industrialismo, que foi um trabalho muito comentado na esquerda brasileira, sobretudo naquela época, porque é o primeiro texto sobre uma tentativa de análise do Brasil dos anos 20, feita a partir da visão de um dirigente do Partido Comunista. O Otávio é o primeiro sujeito a ter essa tentativa de interpretação do país naquele momento. Depois ele escreve Rússia Rebelde e outros textos dele, poesias, mas o Otávio escreveu muito artigo em jornal. Uhum. Jornais operários e nos jornais do Partido Comunista, ele escreveu muito, a contribuição dele à imprensa operária é muito grande. Inclusive eu acho que nós estamos, os pesquisadores que trabalham, e são muitos pesquisadores que trabalham a obra do Otávio Brandão, eles estão devendo uma pesquisa ampla no sentido de resgatar a produção do Otávio junto aos jornais, tanto a imprensa internacional quanto a imprensa brasileira, né? E a atuação política dele lá no Rio de Janeiro? O Otávio participou dessa luta toda de organização de sindicatos, de greves, e tanto é que ele foi foram dois vereadores eleitos na cidade do Rio de Janeiro, ele e o Minervino de Oliveira, um trabalhador da área de mármore, foram eleitos pelo um bloco que hoje seria uma aliança, Bloco Operário Camponês. Eles foram eleitos vereadores na cidade do Rio de Janeiro.
e tiveram uma atuação destacada como vereadores da cidade naquela época, né? Com a Revolução de 30 e, sobretudo, em 31, o Getúlio, a polícia política, prendeu o Otávio e prendeu também a sua esposa, Laura Fonseca, e aí a família Brandão, ele, a mulher e as 3 filhas, que eram filhas pequenas, de 3, 4, 5, 6 anos de idade, a mais velha talvez, e foram obrigados a sair do Brasil, foram deportados com um ato presidencial de deportação do Otávio para fora do Brasil. E isso não foi porque o Otávio era uma figura desconhecida ou que não tivesse uma participação intensa. Tanto é que, para sofrer uma penalidade dessa, é porque ele tinha uma atividade política e social muito grande no Rio de Janeiro daquela época. Sim. Ele veio depois que retornou da União Soviética. Foi morar no Rio de Janeiro, no mesmo local, lá onde ele chegou no Rio, em Santa Teresa, na rua Almirante Alexandrino, né? E ele voltou a participar da política. O Partido Comunista foi legalizado naquele período, ele se elegeu vereador no Rio de Janeiro, teve grandes embates na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O Partido Comunista fez 18 vereadores, a bancada do Partido Comunista era a maior bancada da cidade do Rio de Janeiro, e tinha como seu grande opositor, com quem quase que diariamente o Otávio debatia quase as vias de fato, que era com o Carlos Lacerda, que era vereador no Rio de Janeiro, e com quem o Otávio tinha convivido com o pai e com o tio do Carlos Lacerda em Moscou, o Maurício Lacerda e o Fernando Lacerda. Então, que eram membros do Partido Comunista, né? E o próprio Carlos Lacerda, que tinha sido da Juventude Comunista, tinha sido um estudante com bastante atividade política, depois virou um ferrenho anticomunista. Durante toda a sua vida foi um militante anticomunista dos mais fervorosos e dos mais radicais, do embate mesmo, inclusive no embate pessoal, que era o debate dele com o Otávio. E o Otávio era um homem também de sangue quente, não deixava por menos o Lacerda, não deixava barato as acusações do Carlos Lacerda. O Otávio respondia e enfrentava a altura no plenário da Câmara. Maravilha. É uma história muito rica e com certeza a gente vai conhecer isso com mais profundidade durante... Chico, e só um detalhe, o Otávio, durante todos esses anos que ele andou, que ele saiu de Alagoas em 19, ele andava com 3 seixos que ele pegou no Rio, em Viçosa, e andava na Algibeira. Para onde ele andou a vida inteira, andou com essas pedrinhas, ele queria andar com Alagoas no seu bolso. Que maravilha, né? E aí, agradecer a sua presença, e foi enriquecedor esses esclarecimentos que você deu aqui sobre a trajetória, um pouco da trajetória de Otávio Brandão. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.